Na live de hoje nós vamos falar quais são os principais cuidados que nós precisamos ter com os jardins verticais durante o inverno. Será que a gente precisa adubar? Como é que funciona a irrigação? Como é que se protege da geada? Enfim, as dúvidas mais comuns que eu recebo, tanto dos clientes quanto dos alunos aí, falando de jardins verticais. É uma dúvida bem frequente, apesar que a gente tem um país muito grande aí, e a gente sabe que o inverno é muito diferente em diferentes regiões, né? Mas essas dicas que eu vou dar são principalmente para lugares que fazem menos de 15 graus frequentemente durante o inverno. Estou aqui nesse dia, hoje fez um pouquinho mais de calor aqui em Curitiba. Curitibano é um saco, né? Curitibano adora falar que tá frio em Curitiba, mas hoje tá bem melhor, hoje tá 18 graus, ontem tava acho que o máximo foi 14. E esse inverno tá bem tranquilo aqui pra gente, bem tranquilo mesmo. Mas a gente teve 2 anos atrás, a gente teve geadas fortíssimas aí, que deu bastante trabalho, né? 2 anos atrás a gente teve geada muito forte, que prejudicou muito o jardim vertical. Mas eu quero trazer uma informação importante para vocês. Primeiro que a maioria das geadas não vai afetar tanto o jardim vertical quanto a gente pensa. Não, é muito raro a gente perder o jardim vertical, pelo menos nesses 5 anos de empresa que eu tenho, 5 invernos aí, nunca perdi um jardim vertical por conta de geada. A gente não perde nem planta por causa de geada. Aliás, corrigindo, a gente perde algumas plantas. Eu tive algumas experiências, mas é muito raro. Já aconteceu de eu perder algumas plantas por conta de geada, mas é muito raro. Por quê? Porque o módulo do jardim vertical protege a planta, né? O caule principal da planta fica protegido daquela camada de gelo que forma, né? O problema da geada é o congelamento dos tecidos, que daí formam cristais de gelo, estouram as células, estouram os vasos, enfim, e quando descongela a planta está morta, não tem mais o que fazer, a folha está morta. Mas, dependendo de como for o dano, pode ser que lá dentro do módulo, né, o caule principal, onde estão as brotações, não seja atingido, e na maioria das vezes é isso que acontece, e então a gente não tem um dano tão grande. O Rodrigo lá de Portugal. Estou iniciando aqui em Portugal, estou na cidade de Aveiro, perto do Porto. Que legal. Rodrigo, me conta uma coisa, uma dúvida que eu tenho. Eu já fui, sei lá quantas vezes para os Estados Unidos, mas eu nunca fui para a Europa, você acredita? Uma falha grande minha. Mas, se vocês ouviram uns barulhinhos, parecem uns trotezinhos, assim, são minhas gatinhas que estão correndo pra lá e pra cá. Daqui a pouco eu vou mostrar elas pra vocês. Elas estão pegando fogo, elas chegaram semana passada, toda quietinha, toda calminha. Ó, vou virar a câmera aqui. Todas calminhas, só ficavam no colo, agora estão virados no saci. Elas são um sal, pessoal. E elas são irmãzinhas, elas ficam brincando o tempo todo. Vai atacar. Ataca. Vocês vão derrubar meus cabos aqui. Né? Mas eu não vou ficar a live toda mostrando o gato, prometo. Mas é que não dá pra resistir. Se eu já vi no colo, eu já mostro pra vocês. Então, desculpa, Rodrigo, a dúvida que eu tenho sobre Portugal. Portugal neva em todas as regiões, sempre, porque na minha cabeça, gostou da bolacha? Pois a gente está montando uma floricultura aqui, vão ter alguns móveis para vender também. Porto em Portugal é semelhante ao nosso Brasil. Legal, Antônio lá de São José do Rio Preto, né, Antônio? Então, eu tinha na minha cabeça que a Europa inteira sempre nevava, e eu descobri esse ano que não. Eu tenho uma prima que se mudou para a Irlanda e eu fiquei assustado de saber que não neva na Irlanda como a gente imagina, é muito raro nevar. Falei, meu Deus, como assim? Eu achava que todo ano nevava. E não. E a minha... Me ligaram aqui. É uma coisa que não tenho o que fazer. Vou colocar no modo... Eu vou fechar aqui rapidinho só para colocar no modo não perturbe. Apenas os pontos mais altos. Ah, que interessante. Eu jurava que todo inverno nevava. Eu pensava, nunca vou poder ter uma serra house na Europa, porque como é que faz jardim vertical na neve? Mas então eu achava que só podia ser na área interna. Porque nos Estados Unidos, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas a única região que não neva lá é o sul da Flórida. De resto, tudo neva. Então é uma preocupação grande, claro,
para fazer jardim vertical, né? Só dá para fazer na área externa, a não ser que você troque as plantas todo ano, aí na primavera. Ó, o Bruno Gusso, meu dentista, tudo bem, Bruno? Aqui em Portugal mesmo, apenas na Serra da Estrela que neva. Que legal, cara, não sabia disso, não sabia. O que mais que eu vi aqui? A Grace, oi Grace, tudo bem? Cá estou eu fazendo mais uma live. Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar sobre jardim vertical, o primeiro grande ponto sobre o inverno, né, para o jardim vertical é: se você mora numa região que tem incidência de geada, é óbvio você vai escolher plantas que sejam resistentes, que não sejam tão suscetíveis. Não é uma questão de essa planta aqui é resistente à geada, então só vou usar plantas que toleram geada. Não é isso. Existem plantas que toleram geada, mas não é que a gente tem que fazer um jardim vertical à prova de geada, porque, como eu expliquei, a geada não vai matar todas as plantas. Ela pode queimar, pode deixar feio, mas ela vai rebrotar. Então, a questão na hora de escolher as plantas é que a gente não pode escolher plantas que sejam muito sensíveis ao frio, como, por exemplo, a bromélia. Bromélia guzmania é um caso bem específico que eu tive. Bromélia guzmania morreu completamente. Tive que jogar fora, não tinha o que fazer. Começou a apodrecer, a planta secou e começou a apodrecer. Tem algumas que estão com aparência de seca e depois brotam, né, algumas plantas, mas a bromélia não. Isso eu tenho experiência própria com a bromélia guzmania, mas todas as bromélias vão ter esse problema. Tem outros problemas que a gente vai ter, mas não quer dizer que você não pode usar a bromélia guzmania aqui em Curitiba. Eu uso pra caramba, porque é uma planta que você... É como se você tivesse uma flor, que não é uma flor, né? É uma inflorescência formada pela bráquia ali, algumas folhas modificadas com coloração que faz parecer uma flor. A gata está escalando aqui minha perna. E você, quando o cliente pede flor no jardim vertical, a guzmania é um ótimo recurso, né? Uma ótima escolha. Porque ela fica o ano inteiro colorida, parece uma flor, apesar de não ser, só que pegou geada, morreu. Depende muito, se ela estiver lá embaixo do jardim vertical, talvez ela não morra, mas as que no meu caso, ali pegou geada direto e morreu. Tem outras espécies que a gente tem que cuidar, mas o que eu estava dizendo é que não é que você nunca vai poder usar essa espécie. Se você está fazendo um jardim vertical numa região, numa área da cidade que não pega tanta geada, por exemplo, aqui em Curitiba, dificilmente você vai ter geada no centro de Curitiba. Ou então, se é abrigado, de qualquer forma, tá no meio de um monte de prédio. São condições muito específicas para formar geada. Por exemplo, em baixadas e tudo mais, você precisa ter uma geada muito forte para a cidade inteira ficar com o teto congelado, ali, com aquele teto branquinho. Bom, pessoal, aqui, ó, essa daqui, pretinha, é a Amora. Deixa eu pegar a irmã dela agora. E essa daqui é a Emília. Não é Emília, tô louco. É a Olivia, minha sobrinha que escolheu os nomes dela. Essa aqui é a Olivia e a Amora. Tá. Agora eu vou deixar elas brincar. A live não vai ser sobre gatos. Vamos lá. Elas estão um trupé aqui no escritório. Elas moram aqui no escritório. É muito bom. Às vezes está cansado, cheio de problema. Nossa senhora, quebrando a cabeça para resolver o problema. Daí vê as gatinhas rolando no chão para lá e para cá, já dá uma leveza já. Enfim, também adoro cachorro, mas cachorro é mais complicado, ainda não. Vamos lá. Então, eu vou poder ter essas espécies desde que ou fique numa região que não é tão suscetível a geada, ou área interna, claro. E tem outras espécies, daí entra a pergunta aqui do aluno da floresta, como reage a samambaia na geada? As plantas de cima das bordas ficam mais vulneráveis à geada? Com certeza. As plantas que estão mais expostas a pegar aquele orvalho da manhã são os que mais vão ter problemas, né? E eu quero falar sobre a samambaia o seguinte: você dificilmente vai perder a samambaia, elas não vão morrer, mas tem algumas, por exemplo, a samambaia americana, eu não estou com uma foto aqui, mas a folha que pegar geada, aquela folha vai secar e ela vai rebrotar depois, tudo bem. Só que tem eu selecionei umas fotos aqui, ó. Essa daqui é a samambaia Amazonas. Ela tem tanto a samambaia Amazonas quanto a samambaia renda portuguesa, renda francesa. O que você está apontando aí, ó? Estão mexendo no chão. Aprontou, agora está mirando.
Tá vendo essas perninhas? Parece uma perninha de aranha dela. Se ela levar geada, se ela pegar muito frio, na verdade, essas samambaias não precisam nem pegar geada. Em situações de muito frio, elas vão entrar em dormência. Então essas folhas todas vão amarelar, vão ficar horrorosas. Você vai lá, tira e vai sobrar praticamente só aquele dedinho peludo dela ali. Ó. Vou pôr de volta aqui a imagem da Amazonas. Porque ela entrou em dormência. É muito comum isso para esse tipo de samambaia. Só que vai dar a primavera, ela vai rebrotar e vai voltar com tudo. Essas folhas, inclusive, elas duram muito tempo, né? Se ela não entrar em dormência, essas folhas duram muito tempo e ela começa a ficar feia, né? Começa a ficar rasgada, começa a aparecer pontinho amarelo e tal. Então, quando acontece isso, ela começar a ficar feia, você vai podar, vai arrancar a folha de qualquer forma. Isso é um estímulo à brotação, e cada vez que ela brota, ela vai voltar mais bonita, né? Mas são plantas que sobrevivem aí tranquilamente ao frio, porém, no inverno ela vai morrer. No inverno ela vai entrar em dormência. Plantas que realmente podem morrer no inverno. Filodendros, de modo geral, você pode ter problemas se pegar, de fato, geada em toda a extensão dela, mas a costela de Adão, por exemplo, ela vai queimar, vai ficar com a folha amarela, você vai lá, poda e ela vai voltar. Isso acontece com a maior parte dos filodendros. E também com begônias. Begônia, deixa eu mostrar aqui, eu sei que vocês sabem, mas a begônia, claro, você pode usar uma maculata no jardim vertical, a gente já usou, mas na área externa dá um pouquinho de dó. Então é uma planta que não pode pegar sol, então é um jardim de meia sombra, mas se tiver na área externa e pegar muito frio, provavelmente vai ficar feio. Outra planta que eu quero comentar é sobre o lambari. O lambari, ele vai secar completamente na geada, vai ficar horroroso, mas ele também retorna. Só que o lambari tem uma questão de que ele vai perdendo o vigor. Então, no primeiro ano ele fica muito bonito e depois ele começa a ficar feio. Por quê? Porque ele fica com aquele caule imenso, sem folha nenhuma e com folha só na pontinha ali. Então fica feio no jardim vertical. Tá? E o calor infernal na região noroeste, paulista, Triângulo Mineiro, etc. Não entendi teu comentário, acho que eu perdi aqui. Antônio César. Como eu já respondi. Tá. Isso mesmo é um karma. É o calor? Acho que é. Acho que a live podia ser sobre gatinhos. Assunto para falar não falta. Tem uma semana e eu já consigo falar 1 hora sobre essas gatinhas. Mas será que vocês conseguem escutar ela ronronando? Acho que não, né? Eu queria demais. Não, é querer demais. Mas, deixa eu ver. Por isso, são da Amazônia. São da Amazônia, gostam do calor e do bafo da floresta, com certeza. Mas isso não impede a gente de usar, mesmo aqui no sul. Só aqui vão entrar em dormência. Impossível não entrar em dormência, sim. Begônia sofre, mas revive, exatamente. Fica triste. Lambari é top, pena ramificações, sim. Tá, sobre as espécies, então, o meu recado principal você não precisa fazer o jardim vertical à prova de geada. Você só tem que lembrar que a geada pode queimar o vertical ali, dar aquela aparência feia, mas depois vai rebrotar a grande maioria. Tem algumas espécies que são muito sensíveis e essas sim você tem que evitar. E um detalhe importante, pessoal, que eu deveria ter começado a live falando e esqueci, é que é normal o jardim vertical perder o viço, perder a exuberância, ficar meio feio durante o inverno. É normal. Se você mora num local mais frio, todo o jardim, de modo geral, não só o jardim vertical, mas todo o paisagismo, ele fica um jardim sofrido, fica meio... No inverno não é legal para as plantas, principalmente porque a maior parte do jardim vertical é composto por plantas tropicais. Então, ele vai sofrer, mas na primavera ele rebrota com tudo. E é importante que o cliente tenha noção disso, porque o que acontece, se você não fala para ele, vai começar a aparecer uma planta amarelada ali, ele vai achar que o jardim dele está morrendo. Ele vai chegar, morreu a planta aqui. Daí você chega lá, é uma costela de Adão com uma folha amarela. Fala, não, ó, tá vendo aqui essa folha do lado? Aqui, ó, tá verdinha, tá bonitinha, a mesma planta. Tá viva, ó, aqui a brotação vindo. É sempre assim. E mesmo você falando, eu te garanto
que você vai falar, ele vai esquecer e ele vai te ligar preocupado, te mandar mensagem. Daí você vai lá na mensagem, puxa, ó, tá vendo aqui que eu te falei que ia ser assim mesmo? Então é importante deixar claro. Uma coisa que aconteceu comigo também, bem em 2021, que foi o ano que teve a geada mais forte, nossa, foi um horror. Era uma época que não parava de chover, nossa, tava todo mundo virando sapo já. Daí, ainda para melhorar, deu uma geada no meio disso. E a gente tinha acabado de instalar um jardim vertical e um monte de plantas sofreu muito. O antúrio, por exemplo, tava cheio de flor, tava lindo. Nossa, antúrio de Olambra, assim, que tava entupido de flor vermelha no jardim vertical. Veio a geada, matou todas as folhas, secou todas as flores. Mas tudo bem, rebrotou depois. O que vocês estão fazendo aí? Vem cá. Agora vai passar o trem para ajudar também. Olha, tá difícil esse lugar aqui. Ontem e hoje fico passando helicóptero o dia inteiro. Nesse lugar não conseguia gravar nada. Agora o trem. Beleza. Mas vamos lá. O aluno da floresta... Não, o Rodrigo está pedindo exemplo de plantas que não vão voltar. O maior exemplo para mim são as bromélias. Bromélias podem morrer bromélia pode morrer completamente com geada. Essa dinâmica na beleza... Aluno da floresta. Essa dinâmica na beleza do jardim vertical é importante para clientes experienciar as estações. É educativo. Concordo, aluno da floresta, com certeza. Só que nem todo mundo sabe apreciar. Por exemplo, o caso da falsa vinha, que a gente não usa no jardim vertical, mas é uma planta que eu gosto muito para cobrir muros, mais do que unha de gato, porque é uma planta que não vai destruir teu muro, não precisa de poda, é super fácil de controlar, de fazer manutenção, praticamente não tem manutenção, né? Só que no outono ela fica linda, que fica toda vermelha, e no inverno cai. Daí hoje mesmo a cliente fala, não, mas eu vi que ela estava totalmente morta, que horror, não cuidam. Eu falei, não, é assim mesmo, ela fica desse jeito no inverno, porque as folhas caem todas. E na primavera vai voltar com tudo, e é excelente isso para mim, porque eu gosto de olhar para minha casa, olhar uma foto, falar, estamos no outono, estamos no verão, estamos na primavera. Não é uma delícia isso? A tua casa mudar, teu jardim mudar conforme as estações. E sim, vai ter época que ele vai estar mais bonito, mais exuberante, tem época que ele vai estar mais feinho, mas faz parte da dinâmica da natureza. Bom descanso, Antônio. Tá indo? Beleza. Vamos lá. Então, a primeira questão é seleção de espécies adequadas. Deixa eu inverter aqui a ordem. O segundo ponto importantíssimo para jardins verticais durante o inverno é a irrigação. Pessoal, se você mora num local que faz menos que 15 graus, faz frio de verdade no inverno, porque tem lugares que a única diferença é que chove mais, chove menos, né, no verão e no inverno. Se você mora num lugar que realmente faz frio, o metabolismo das plantas vai mudar. Então, você mora num lugar que faz frio, o metabolismo das plantas no seu jardim vertical muda. Elas vão crescer menos, vão se desenvolver menos, vão evapotranspirar menos e vão precisar de menos água. Além disso, o substrato não vai perder tanta água por evaporação. Então você vai irrigar menos o seu jardim vertical para que você não tenha problema de ficar o substrato encharcado e ter problemas nas raízes, aparecer fungos, doenças, enfim. Então a gente reduz a frequência de irrigação para pelo menos metade. Então, lá no seu controlador, se você usa um controlador profissional, pode dar o Rainbird, como eu uso, ou pode ser o da Hunter também. As duas têm essa mesma função. Deixa eu diminuir um pouco essa luz, que eu estou com a cara estourada aqui. Os dois têm essa função. Vai se pendurar aí. Sai daí. Ai, espera. Oh, meu Deus do céu. Tá desafiador fazer live com... Ai, meu Deus. Tá
Tá desafiador fazer live com essas gatinhas aqui. Agora, ai meu Deus, eu derrubei papel, agora elas vão amassar tudo o papel da Bruna. Difícil. Venham aqui. Voltando, desculpa pessoal. No controlador da Hunter, da Iron Bird, você tem uma opção que é ajuste sazonal, Seasonal Adjustment. E você, ao invés de mudar toda a programação, você vai lá e coloca quantos % a menos que você quer que irrigue. Então você coloca ali 50%, 40%, 60% e você não precisa fazer ajuste nenhum. Eu vou precisar, enquanto eu falo aqui, continuo escutando, mas eu só preciso tirar esses papéis aqui da boca das gatinhas, porque senão... desculpa. Pronto. Não é fácil fazer live com criança em casa. Então, pelo aplicativo da Rainbird dá para correr o slider para 50%. Descobri recentemente e achei muito prático. Sim, no controlador também. Porque normalmente a gente não coloca acesso à internet para controlador de jardim vertical, né? Porque a gente não quer que o cliente fique mudando toda hora. Mas, se tiver o aplicativo, melhor ainda. É só você mudar ali o ajuste sazonal para 50%, por exemplo. Ou você vai lá e no controlador tem a tecla ajuste sazonal e daí você altera. E também, outra forma, se o controlador que você usa não tem essa função, deveria ter em qual controlador que você está usando, você vai mudar. Se você está irrigando todo dia, por exemplo, você pode irrigar dia sim, dia não. Eu prefiro continuar irrigando todo dia, só que mudar a quantidade. Estava 4 minutos, eu coloco... Aliás, estava 6 minutos, eu coloco 3. Ou, em alguns casos ainda, dá para a gente irrigar, se for jardim vertical de sombra, a gente vai irrigar dia sim, dia não, e além disso, em menor quantidade. Sua mãe já foi para casa, não tá aí não. Tá. A minha irmã, tá procurando a minha irmã. Ai, meu Deus. Então, irrigação, vamos sempre reduzir a quantidade. A gente não quer o jardim vertical irrigando demais no inverno. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas, não sei porque elas acham que o controlador da irrigação, o acionamento tem que ficar muito tempo funcionando, tem que regar meia hora, 1 hora. Eu já vi cliente mexer sem entender, né, e fuçar lá no controlador e deixar 1 hora a irrigação funcionando. Isso não existe, pessoal. Isso não existe. Irrigação funcionando durante 1 hora. Vai ficar completamente encharcado ali as suas plantas. Então a gente falou da seleção de espécie, da irrigação e agora vamos falar da adubação. Pelo mesmo motivo que se irriga menos, a gente também aduba menos. Na verdade, a gente não precisa adubar o jardim vertical, a não ser que ele seja fértil irrigado, né, durante o inverno, pessoal. Se você for adubar, se você fizer questão de adubar, procure sempre usar adubo de liberação lenta, o Osmocote, que é o que eu uso aqui já no meu substrato, né? Daí você vai ter certeza que você não vai estar liberando adubo em excesso ali para o seu jardim vertical quando ele não precisa, né? Quando as plantas não precisam de nutrientes. Durante o inverno não tem necessidade, porque, como eu expliquei, o metabolismo das plantas reduz drasticamente e o crescimento também. Então não adianta você socar fertilizante ali para fazer o jardim vertical crescer, ele não vai crescer, tá bom? Isso em locais que faz frio de verdade, né? A gente tem que saber diferenciar inverno, quando é uma estação definida do ano, do inverno, que é simplesmente um marco temporal ali. Você mora no Pará, provavelmente você não vai ter uma diferença significativa de temperatura, você vai continuar sendo quente, tá? Outra coisa, então a gente falou agora, espécie, seleção de espécie, irrigação, adubação. Quarto ponto, poda. Poda é super importante no inverno, mas não é a poda de ir lá diminuir totalmente o jardim vertical, aquela poda de controle que a gente faz. É uma poda... Pronto, passou. Boa noite. Boa noite, Marcos, tudo bem? Deixa eu ver se é você que eu estou pensando. É o Marcos, engenheiro civil que trabalhou na Ser House. É você mesmo, né? O Marcos trabalhou com a gente ano passado. A Luna faz sentido. Se as plantas estão em dormência, elas comem menos, exatamente. E lembrando que o substrato tem nutrientes, né? A gente só não está reforçando ali.
É porque aqui na live não dá pra eu ver a foto direito, que é muito pequenininho, mas é você, né, Marcos? Obrigado aí por prestigiar a live. Tá, vamos falar de poda. A gente não vai fazer uma poda drástica no jardim vertical. Na verdade, eu não recomendo você fazer isso nunca, a não ser que esteja atrapalhando ali a passagem, alguma coisa, tá tapando um letreiro, alguma coisa do tipo. Mas durante o inverno é normal que apareçam folhas secas, mais folhas secas do que aparecem na primavera e no verão. E isso vai dando uma aparência muito sofrida para o jardim vertical. O jardim vertical fica feio com muitas folhas secas. Então você tem que ir retirando essas folhas. Essa poda que eu falo é o ato de você ir lá e tirar aquela folhinha seca, aquela folhinha amarelada. É normal, por exemplo, você ter uma costela de Adão que está com uma folha totalmente amarela. Você não vai deixar aquilo ficar no jardim vertical até apodrecer e cair. Vai ficar muito tempo feio, né? Uma folha que começa a amarelar até ela cair vai, às vezes, alguns dias, né? Vai 10 dias, 20 dias. Se for uma folha como jardim vertical, vai muito tempo. Às vezes fica completamente seca ali e não cai. Então, para a gente cuidar da estética e também por uma questão de saúde, né? Para você não... Porque você pode começar a aparecer fungos numa folha seca ali, né? De uma costela de Adão, por exemplo. E esse fungo é o mesmo fungo que pode atacar a sua costela de Adão, a tua folha que está sadia ali. Então você não quer ter um nicho de proliferação de fungo ali que vai ficar soltando esporo para atacar o seu jardim vertical. Então a poda é super importante e você deve instruir o seu cliente para que ele mesmo faça esse controle de folhas secas. Como eu já disse, você tem que explicar para ele que é normal, que isso vai acontecer e que ele mesmo pode tirar, porque não faz sentido ele chamar você para tirar algumas folhas secas, porque daqui a 2 semanas vai ter de novo, ele não vai ficar te chamando toda hora. Então explica para ele que ele mesmo pode tirar, tá bom? Então, espécies adequadas, irrigação, adubação, poda e, por último, cobertura, proteção do jardim vertical durante a geada. Se você mora num lugar que tem geada e você sabe que tem um alerta de geada, hoje em dia é muito fácil, né? Você vê na previsão do tempo na TV, você vê na previsão do tempo de aplicativo, é muito comum a gente ter esse tipo é muito acessível esse tipo de informação. Existem até serviços que te mandam SMS quando tem alerta de geada, isso é muito usado por agricultor. Você pode se cadastrar do mesmo jeito para você ter o alerta de geada, e se tem alerta de geada na tua cidade, o que você vai fazer? Você vai cobrir o seu jardim vertical exposto. Claro que eu estou falando de jardim vertical exposto, né? Se o seu jardim vertical é dentro da sua sala, você não vai precisar fazer isso. Você vai lá e cobre com uma lona, cobre com um tecido, que pode ser um lençol, enfim, qualquer coisa que proteja ali de formar o gelo nas plantas, né? Isso vai evitar que você perca um monte de planta, um monte de folha saudável para a geada, que vai deixar o teu jardim vertical feio. Como eu disse, dificilmente vai matar o teu jardim vertical. Eu duvido que isso aconteça. Pode perder uma planta ou outra, mas se você cobrir, você vai estar protegendo disso e protegendo de perder folhas também, que não é algo que a gente quer, ficar perdendo folha do jardim vertical que está lindo ali, daí vem uma geada e estraga tudo. Então, proteja o seu jardim vertical, só não esqueça, e também avise seu cliente, não esqueça de retirar essa cobertura no dia seguinte, na manhã seguinte. Você sempre vai cobrir de noite, na manhã seguinte você retira para deixar a planta fazer fotossíntese. Se for um tecido claro, tudo bem. Agora, se for uma lona preta, você vai ter que tirar para não ficar aquele breu embaixo do jardim vertical e você não e a planta não conseguir fazer fotossíntese. Beleza, pessoal? Então, esse era o conteúdo da live de hoje. A gente falou sobre escolha de espécies, irrigação, adubação, poda e proteção. Falta um mês aí para a primavera, a gente está no auge do inverno aí. Esse ano está bem mais fraco, o inverno, como eu já falei, mas ainda assim é importante você ter esse tipo de informação, porque o cliente vai perguntar, mesmo que você mora num lugar que nunca tem geada, um lugar super quente, você mora lá no Mato Grosso, em Cuiabá, apesar que Mato Grosso faz frio, né? Impressionante, de vez em quando sobe umas frentes frias lá, mas não importa onde você está, você pode estar em Manaus, te garanto que o cliente vai perguntar, e no frio, como é que faz? Pode perguntar, né? E se der uma geada? Você não vai ser pego de surpresa, né? O aluno falou assim, em resumo,
No inverno, menos beleza, isso, natural. Menos irrigação, menos adubação, menos poda. Demais a paciência e a fé que a primavera e a beleza irão voltar. Que poético, cara, que bonito, olha só. É isso mesmo, cara. O inverno, eu que não gosto de frio, eu passo o inverno esperando a primavera chegar. Até porque, para quem é empresário de paisagismo, sabe que o auge dos orçamentos, de vendas, é na primavera-verão, né? Até dezembro aí é o nosso auge, né? De setembro a dezembro é a melhor fase do ano. Estamos ansiosos e preparados aí para vender muito jardim vertical, muito paisagismo. Uma questão importante, você que me segue aqui para saber de jardim vertical, pessoal, eu não trabalho só com jardim vertical, tá? Eu trabalho com irrigação, eu trabalho com paisagismo, eu faço paisagismo como qualquer outro, eu faço telhado verde, enfim, o que eu me proponho, o que a Serhouse se propõe é ser uma empresa mais técnica. Então tudo que é mais difícil de fazer, que precisa de mais técnica, a Serhouse consegue fazer. E eu não defendo que você abandone o paisagismo, abandone o que você faz. O aluno da floresta, por exemplo, ele é especializado em hortas. Eu não quero que vocês abandonem isso. Eu quero que vocês coloquem no seu portfólio jardim vertical, porque trabalhando com jardim vertical, você vai ter acesso imediato a uma clientela com alto poder aquisitivo. Então você vai poder vender jardins verticais para a gente com muita grana e também oferecer seus outros serviços. O jardim vertical é só algo que vai te diferenciar da concorrência, vai te qualificar para atender, para atingir, na verdade, uma clientela que, de outro jeito, você tem que ter muitos anos de experiência para se qualificar, para poder atingir. Então, por isso que eu defendo o jardim vertical. Assim, eu defendo o jardim vertical, mas isso serve também para irrigação, serve também para lagos, enfim, para qualquer coisa que te diferencie do jardinzinho comum que todo mundo faz, aquele jardinzinho de sempre lá, do Fênix, Pedrinha Branca, Buchinho, Fórmio, aquele kitzinho básico do paisagismo que a gente conhece. Se você quer um dia fazer um jardim que tenha palmeira de 100 mil, oliveira de 100 mil, vender vaso de 20 mil, você tem que atingir esse público. Para você atingir esse público, o que eu defendo é se especialize em algo que a tua concorrência não tenha. Faça algo de valor agregado. Um jardim vertical você consegue ganhar em um dia o que muita gente assalariada ganha no mês inteiro. Então, um jardim vertical de 10 mil, você lucrar 3 mil. Pô, tá bom pra caramba, tá? Então, imagine você fazendo jardim vertical quase todo dia da semana, como é o nosso caso aqui. Então, é por isso que eu defendo tanto o jardim vertical. A minha grande área de especialização, antes de ser o jardim vertical, apesar de o jardim vertical é meu carro-chefe aqui, a minha área de especialização é a irrigação paisagística. Foi com isso que eu fui trabalhar lá nos Estados Unidos. Eu sou engenheiro agrônomo, trabalhei no Kansas com irrigação paisagística, mas o que eu digo para vocês é se especializem. Mês que vem, em setembro, eu vou participar como palestrante do ENJAR, segundo ENJAR, que é o Encontro Nacional de Jardineiros, e eu vou estar lá falando exatamente sobre isso. Aqui em Portugal, o jardim dá uma fortalecida apenas na primavera. Aqui também é a mesma coisa, aqui no sul, né? Eu estou em Curitiba. Vamos da floresta. As flores deixam os clientes mais felizes os clientes mais felizes e clientes mais felizes investem mais. Exatamente, Vamos da floresta. Beleza, então, pessoal? Então, obrigado por me acompanhar aí. Até semana que vem. Acompanhem os stories, acompanhem as postagens. E logo a gente vai começar a ter lives especiais junto com os outros palestrantes do ENJAR. Acompanhem aí, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima. Abração.